estamos ao vivo e já estamos recebendo aqui Jane Cleide, Gilmara Calil, Jadiel no grupo de pedagogia da FADBA. Tô vendo que vocês chegaram. Caroline, Pastor Rony, a Islane, sejam todos bem-vindos. Bruno, nós já estamos com 38 pessoas, são exatamente 7 horas da noite. Eu percebo que vocês estavam aguardando esse momento, né? Porque a gente acabou de abrir a live nesse instante. Ana Daça, Priscila, do Pernambuco já entrando aqui. Jamile, estamos muito saudosas de todas vocês. Carla, alguns estão entrando na live hoje pela primeira vez, outros já estiveram conosco na semana passada, na última segunda-feira. Que maravilha, percebo que estavam todos ansiosos mesmo. Olha, nós vamos começar de fato no horário que havíamos marcado, tendo em vista o grande número já de pessoas participando e também porque a live tem um período demarcado de duração, então é muito importante que nós mantenhamos esse horário. Na semana passada, como vocês puderam perceber, nós não realizamos uma interlocução muito grande, uma vez que nós estávamos desenvolvendo uma discussão de fato muito acalorada aqui, mas nesse momento, nos instantes em que estivermos intercalando as falas, eu vou procurar através de uma outra conta estar respondendo as mensagens de vocês. Além disso, para que nos mantenhamos também coerentes com o tema de hoje, nós vamos ter algumas tarefas ao longo dessa live de hoje, também para dificultar o encaminhamento das certificações. Alguns de vocês já devem ter recebido o certificado hoje, ele já foi confeccionado e está sendo encaminhado. Como todos eles são personalizados, com o nome de cada um de vocês em separado, leva um pouco mais de tempo para esse encaminhamento. Mas as certificações já começaram a ser encaminhadas no dia de hoje. Para essa live, a certificação vai ser um pouquinho diferente. Na live passada, vocês, ao final da live, encaminharam o nome completo, o e-mail e também o endereço do Instagram para que eu pudesse fazer a conferência da permanência durante a live. E como a certificação tem equivalência de 2 horas, eu encaminhei também atividades após a live, a partir de um post. Nessa live, a atribuição da certificação será diferente. Ao longo da live, nós vamos encaminhar algumas tarefas, eu vou estar encaminhando algumas perguntas durante a live, e aí vocês vão responder no privado. Durante as 24 horas seguintes à live, vocês poderão responder a essas perguntas e também, depois das perguntas, colocar o nome completo e o e-mail, tá certo? Então a atribuição da carga horária nessa live vai ser um pouquinho diferente. Bom, hoje eu estou aqui com a professora Selena Castelão Rivas. A professora Selena é pedagoga, mestre e doutora em educação, é professora de numerosos cursos de graduação, autora de livros didáticos, é assessora pedagógica também, tem know-how para discutir as questões de natureza pedagógica, tanto para a educação básica quanto no ensino superior. Trabalha já há décadas, para não ser precisa, com os processos de formação docente e temos discutido essas questões, né, nos últimos anos de modo muito mais próximo. Como vocês já sabem, eu sou Daniela Reis, sou também pedagoga, mestre e doutora em educação, desenvolvo atividades muito similares às atividades da professora Selena. Não é à toa que hoje desenvolvemos uma interlocução afetiva, profissional e acadêmica muito próxima, porque estamos de fato entrelaçadas por nossas atividades, por nossas percepções de futuro, por nossas compreensões do panorama que estamos vivendo, né? Então, por essa razão, estamos discutindo hoje sobre um aspecto, vamos discutir melhor hoje sobre
alguns aspectos que temos discutido sem tornar públicas essas discussões, né? E nesse momento nós vamos partilhar com vocês, além dessas discussões, algumas sugestões também para que nós lidemos com esse momento que estamos vivendo. Na última semana, o tema da live foi replanejamento do físico para o digital. E nessa semana o tema é metodologias ativas. E será que isso é uma inovação ou é um retrocesso nesses momentos em que os processos de ensinagem e de aprendizagem têm se dado de modo remoto? Esse tema se fez necessário especialmente porque ambas, à medida que analisamos o cenário atual, pudemos perceber que estávamos vendo muito mais exposição do que significativamente, efetivamente, uma continuidade de práticas que gerassem protagonismo discente. E o que viria a ser isso, na verdade? Bom, porque eu tô fazendo uma outra gravação concomitante, viu, gente? É só por essa razão, por isso que deu essa parada aqui rapidamente. É porque a gente não fica confuso, né, Selena? A gente não fica confuso? Bastante. Fica confuso. Ó, tô aproveitando agora pra dizer, já que eu tô ficando confuso aqui, aceitando a outra coisa no computador, que a gente vai disponibilizar no YouTube também. É só por essa razão. Estamos aqui devidamente em quarentena. Né, Selena? Fala que é. Estamos em quarentena. Eu vou falar daqui a pouco, gente. É porque ela mas quer... concorda, quando eu disser, você concorda. Tá certo. É porque ela quer falar, entendeu? Então deixa ela falar, né? Mas estamos em quarentena? Estamos em quarentena. Em isolamento. Em isolamento social. No lugarzinho quietinho. Exato. Percebam, inclusive, ela tá proibida de falar. Enquanto eu estiver olhando na direção dela, a gente não troca olhares. Quando eu tô falando pra ela assim, ela tá olhando pra frente. Agora fala pra mim, Sayana. Oi. Aí eu viro pra frente. Então, nós estamos adotando as devidas medidas de cuidado e solicitando que todos vocês fiquem em casa. Até porque essa live só tá podendo acontecer porque a gente tá em casa nesse momento. Então, eu vou continuar agora que tá gravando aqui e que tá gravando aqui, eu vou continuar. Nesse momento, nós percebemos que nós temos aulas disponibilizadas no YouTube, aulas disponibilizadas no Instagram e em outras plataformas, sejam elas pagas ou gratuitas, para a educação infantil, ensino fundamental, médio ou para o ensino superior. Só que antes mesmo desse momento que estamos vivendo, nós acompanhávamos em numerosas unidades de ensino uma tendência ao uso de estratégias de ensinagem chamadas de estratégias centradas no protagonismo discente, que são estratégias que promovem de fato a efetiva participação dos aprendentes, dos estudantes, no processo de resolução de problemas e de imersão na realidade que o circunda. Só que quando a gente se depara com esse espaço, que é um espaço digital, nós lidamos também com alguns obstáculos. Como lidar então com esses obstáculos? Considerando que, mesmo em um espaço digital, nós podemos adotar também mecanismos que possibilitem que o estudante não apenas interaja, mas protagonize também os seus processos de aprendizagem. Dani, eu queria só dizer uma coisa. Boa noite, gente. Feliz também estar aqui com vocês, né? Alguns bons alunos, alguns ex-alunos, pessoas que nos acompanham, né? Colegas de trabalho. Eu queria registrar nesse momento, Dani, quando você fala sobre a questão do protagonismo discente, parece mais fácil dizer do que fazer. Porque a gente precisa mudar a lógica de programação do cérebro da gente. De um modo geral, nós fomos acostumados ou fomos formados, sobretudo nós que já temos uma formação de algum tempo, formatados, né, ou formados para ser transmissivos, para dar conta de uma transmissão, e a gente parte do pressuposto que a experiência da gente, o que a gente tem assegurado como docente, ao ser transmitido para o aluno, naturalmente esse aluno vai aprender ou apreender para a vida. Então, a gente já sabe, os estudos têm demonstrado que não é bem assim. Então, a lógica do protagonismo discente, além do que você falou, Dani, a marca que eu queria chamar a atenção é a seguinte: é você pensar como o sujeito que ainda não sabe o que você, professor, sabe, aprende. Então, é muito mais
um movimento de acompanhar o modo de pensar do outro, levando em conta que esse aprendente não tem um repertório que você e eu, que somos docentes, temos garantido, ou nós que somos adultos, né? No caso, se você for um professor de criança. Mas mesmo no ensino superior, por exemplo, você trabalha com jovens adultos, e com adultos, às vezes até idosos, lembrar que nesse movimento da mediação pedagógica, o pulo do gato para que essas estratégias de ensinagem com ênfase no protagonismo discente aconteçam é pensar a possibilidade de aprendizagem particular do outro. Então, por exemplo, todas as vezes que eu falo início em sala, eu dou o seguinte exemplo. Como é que você aprende? Então essa é a pergunta que a gente que é professor tem que se fazer nesse momento, quando a gente pensa nesse protagonismo discente. Se a gente começar a pensar nessa possibilidade, vai ficar mais fácil compreender que, seja num espaço presencial ou num espaço virtual, digital, como vocês quiserem chamar, a gente precisa realmente garantir o tempo e o modo desse sujeito aprendente aprender ou apreender, dando sentido, dando significado, porque só tem sentido uma aprendizagem que seja uma aprendizagem que o sujeito saia dali assegurado, né? E em tempos de competências, a gente vai lembrar que a gente está falando do sujeito ter assegurado os conhecimentos, as habilidades, atitudes de maneira articulada. Então é muito importante que a gente lembre que esse protagonismo discente precisa se fazer na realidade, na experimentação, na vivência. E para isso o professor precisa ter em mente que ele tem diante de si, mesmo que virtualmente, um grupo que aprende de maneira distinta, que aprende de maneira diferente e que não está. Considerando que a professora Selena acabou de mencionar, nós vamos para a primeira tarefa dessa live, tá certo? E nessa primeira tarefa, eu quero que primeiro vocês respondam sem consultar a local algum. Considerando aquilo que vimos na live anterior e o que vocês conhecem sobre momentos síncronos e assíncronos, essa interação, essa experimentação que a professora Selena acabou de destacar, ela é mais viável, ela se torna possível em ambientes ou em momentos síncronos ou em momentos assíncronos. Então, lembrando que para isso não vamos definir aqui o que é certo ou errado. Eu quero só que você enumere aí. Primeiro, primeira pergunta. Essa experimentação, essa experiência, essa troca, essa interação, essa discussão torna-se viável ou mais viável em momentos síncronos, ou mais adequada, né? Para momentos síncronos ou assíncronos. Essa é a primeira tarefa. E a segunda vai ser uma tarefa de pesquisa, que você pode responder, inclusive depois que nós terminarmos essa live. Você vai pesquisar, depois dessa resposta, intuitivamente, você vai pesquisar agora de modo mais sistemático e vai procurar saber o que são momentos síncronos e o que são momentos assíncronos. Se você, nesse momento, ainda não souber. Se você souber com as suas palavras, você já registra. Então, nesses primeiros minutos, nesses primeiros 14 minutos, você tem duas tarefas. Primeiro, evidenciar se essa interação, essa experimentação torna-se mais apropriada para momentos síncronos ou assíncronos. E, em seguida, defina com suas palavras o que são momentos síncronos e assíncronos. Essa é a segunda das tarefas que nós teremos hoje. Ok. Bom, considerando tudo que nós discutimos até agora, como é que a gente pode fugir dessa lógica da explicação apenas ou da exposição, em que no lugar de estarmos em frente a uma turma, utilizando a lousa ou um projetor de vídeo, a gente vai estar diante da tela de um celular ou de um computador, falando sobre alguma coisa? Como fugir disso, dessa mera explicação ou exposição, ou como fugir desse modelo pautado na transmissividade, para que, rompendo com esse momento, nós tenhamos de fato instantes ou processos em que a experimentação, a interação se torna presente? Será que tem como fazer isso
de longe? Dani, tem sim. Agora, o primeiro passo na minha perspectiva do que eu entendo e do que eu tenho experimentado como professora já há algum tempo, nessas décadas que Daniela me denunciou, né, há pouco, você primeiro tem que estar aberto a isso. E você tem que acreditar nessa possibilidade. Se eu, como professora, não acreditar que isso é possível e não me permitir experimentar com uma crença positiva, isso fatalmente vai dar errado. Porque imagine, ao longo da minha formação, primeiro como aluna, né? E depois como professora, eu vivenciei esse modelo transmissivo. Então, quebrar essa lógica de transmissão, em que eu me sinto segura, em que eu digo assim, não, mas isso funcionou comigo. Ou ainda que não tenha funcionado também, mas funcionou para algum momento. Então, é importante que eu e você, enquanto professores, enquanto docentes nesse mecanismo de mudança, entendamos que é possível, estejamos abertos, dispostos, disponíveis a isso e creiamos que isso dá certo, que não é coisa de maluco, né? Que não é coisa de maluco. E mais importante do que isso também não é modismo. Porque todas as vezes que a gente vê uma lógica dessa, uma tendência acontecendo, a primeira intuição da gente é lá vem mais uma maluquice dentro do ensino, né? O modismo dentro da pedagogia. Então, o que a gente está propondo aqui com vocês é realmente mudar o pensamento para que essa formação que a gente faz com esse aluno, seja da educação básica ou do ensino superior, seja realmente de uma maneira diferente, significativa, porque o mundo realmente mudou. E a gente sabe que depois desse momento que a gente está vivendo, isolamento social, com tantas demandas, né, nacionais e mundiais, a gente sabe que a gente vai estar vivendo um novo tempo, um novo modelo. Então, se eu me permito abrir para essa experiência, crer nessa experiência sem essa inflamada desconfiança, né? Eu penso que já é o primeiro passo. Você disse que você conversou semana passada sobre o replanejamento, não foi isso? Então, acho que a primeira coisa é isso, é entender que é necessário fazer um replanejamento. E replanejar não é jogar tudo fora, é fazer escolhas. E nesse momento, Dani, é preciso que eu, como professora, faça algumas escolhas. E toda escolha que eu fizer vai ter perda e vai ter ganho. Então eu preciso sinalizar com a turma, e aí não é para a turma, é com a turma, em que medida a gente vai abrir mão de alguns itens e vai assegurar outros itens. Então o diálogo é permanente, a conversa, a troca. Então se eu sou professora e acho que eu sei fazer tudo, do jeito que eu faço está bom, eu não abro possibilidade para essa escuta e eu não estou atenta à necessidade desse sujeito, realmente vai ficar difícil, inclusive porque a linguagem do síncrono, do momento síncrono, é diferente da linguagem que eu uso no momento assíncrono, né? O tempo que eu uso do síncrono é diferente do tempo que eu uso do assíncrono. Então, eu não posso simplesmente sair do presencial, eu estava acostumado ao presencial, e jogar esse presencial todo, descarregar todo no virtual. Não é assim que funciona. Então, é uma lógica distinta, é uma lógica diferente e a gente precisa, de fato, pensar em algumas sugestões. A gente trouxe algumas sugestões, não foi isso? Vamos começar, então, agora com elas. Ok. Antes disso, porém, alguns informaram aqui, dentre as perguntas e observações. Primeiro, estão perguntando se essa live vai ficar gravada. Essa live fica gravada nas próximas 24 horas e, além disso, nós vamos postá-la no YouTube também, no canal da Trama. Outras pessoas perguntaram sobre as perguntas, porque parece que deu uma falha na transmissão na hora da segunda pergunta. A primeira pergunta foi apenas o que você acha mais apropriado ou viável para que essa experimentação que se manifesta quando adotamos estratégias de protagonismo discente é viável em momentos síncronos ou assíncronos. Alguns, inclusive, responderam aqui na linha do tempo mesmo. E a segunda pergunta foi: o que viriam a ser ou qual a definição para momentos síncronos e momentos assíncronos? Aqueles que já soubessem poderiam responder com as suas próprias palavras e outros poderiam primeiro consultar em outras fontes para atribuírem essa resposta. Foram 2 tarefas por enquanto. Vamos então iniciar as nossas sugestões
E a primeira sugestão que se aplica tanto para essas atividades remotas quanto aquelas que são presenciais é: seja qual for a estratégia que você vai adotar, permitir disponibilizar material para que os estudantes estudem previamente é essencial para que eles protagonizem seus processos de aprendizagem. Então, nesse caso, seja para os encontros virtuais ou para os encontros presenciais, o estudante ele precisa ter a oportunidade de consultar fontes diversas, recomendadas pelo professor ou não, de modo que ele possa se apropriar dos conhecimentos, ou pelo menos de alguns conhecimentos, sobre essa unidade de aprendizagem ou sobre o tema daquela aula, daquele encontro. Então, disponibilizar esse material previamente é essencial. E aí, Dani, só me permite dizer assim, e aí, dada a situação que a gente vive de isolamento social, entender que essa disponibilização de material tem que ser também, a gente tem que levar em conta a linguagem, porque esse estudante não tem o professor imediatamente, né, presente para tirar uma dúvida, e muitas vezes o pai, no caso da educação básica, ele não domina. Exatamente. Ele não domina. Então, Exatamente. eu tenho que lembrar que, nesse momento, quem é responsável pelo processo educacional formal ainda é a escola. Com certeza. Né? É a escola. Eu não posso transferir isso para casa, para a família. A família pode ser uma parceira ou um parceiro, mas a obrigação é minha, enquanto docente, enquanto instituição de educação formal, né? E aí, retomando, inclusive, o que a gente discutiu na semana passada, como encaminhar essas atividades e verificar, de fato, o grau de dificuldade, sem que nós saibamos se essa criança, no caso dos estudantes da educação básica, destacadamente da educação infantil e as iniciais do ensino fundamental, se eles têm o acompanhamento de um adulto em casa, ou se essa criança vai ter acesso a mecanismos de pesquisa, recursos de investigação digital. Então, esse levantamento prévio é também essencial. E aí, quando Selena menciona verificar a linguagem, quando nós preparamos uma prática guiada, um roteiro, um protocolo de estudos, para que esse estudante, antes desse encontro síncrono, possa estudar, essa linguagem é necessária para que você fale com esse estudante através de um guia, através de um roteiro, de modo que ele saiba o que ele precisa fazer inicialmente, o que ele precisa fazer a seguir, o que vai ser discutido no momento no momento síncrono, o que vai ser retomado em seguida. Se esse roteiro, essa prática guiada foi encaminhada para os pais, do mesmo modo, tem que estar sendo instruído de tal modo que o pai possa se ver instrumentalizado por aquele documento. Em outras palavras, tem que ser autoexplicativo. Exatamente. Tem que ter clareza. Se você quer que o aluno, por exemplo, leia um texto e faça, por exemplo, uma marcação no texto em relação às ideias principais, isso tem que estar bem claro. Tem que estar explicitado esse comando. Porque nesse movimento, né, da aula remota, você vai ter normalmente um tempo menor. Então, é preciso estar atento. Tudo aquilo que o sujeito pode perguntar, você precisa se antecipar. Então, a prática guiada, o material prévio, que pode ser, gente? Pode ser texto, pode ser um vídeo, lembrando o tamanho do vídeo, a linguagem, né? A temática, tudo isso tem que ser previamente planejado e pensado nessa criança, nesse adolescente ou nesse jovem adulto que está com você na sua sala de aula. Então, para cada situação dessa, você vai pensar no repertório. Por exemplo, se você tem uma turma em que as crianças ainda não dominam plenamente a leitura, não vai passar um texto grande, não vai passar um texto que tenha um vocabulário muito diferente daquilo que a criança está acostumada. Então, é preciso selecionar ou um texto ou um exercício. Você pode fazer um exercício prévio, pode ser um estudo dirigido, pode pedir uma atividade prévia do tipo um mapa mental, um mapa conceitual, um desenho, né? Uma listagem de perguntas. Tudo isso para os pode... maiores, um fichamento. Um fichamento, exatamente. Então, a gente que é professor nesse momento tem que ser sensível e aí pensar assim, qual é a natureza do meu componente curricular?
E se eu fosse professora de primeiro ao quinto ano, eu teria que me perguntar qual é a natureza dessa faixa etária desses meninos, né? Dessa série. O que é que o que é que se requer de uma criança do quarto ano do ensino fundamental? O que é que se requer de uma criança do quinto ano, do terceiro ano e assim sucessivamente. E nos anos finais do ensino fundamental, e no ensino médio e no ensino superior, como nós somos normalmente professores de determinados componentes, eu perguntar qual é a natureza desse componente. E aí eu tenho que voltar imediatamente a minha mente para aquilo ali. Quando esse componente é ministrado, ele é ministrado em função de quê? Qual é a intenção pedagógica? Então eu preciso, Dani, focar também no tempo, como é que eu diria? Na própria condição que nós estamos hoje de isolamento social, né? Bom, além disso, no momento em que estivermos, né, com os nossos alunos, é essencial, já que solicitamos esse estudo prévio, que demandemos também ou tenhamos um tempo reservado para que esse estudo prévio se manifeste no encontro síncrono. Ou ainda que sejam momentos assíncronos, que a posteriori o estudante possa encaminhar o resultado desses estudos prévios. Mas se temos, por exemplo, uma hora, como essa agora, nós temos, num primeiro momento, por exemplo, o levantamento daquilo que os estudantes estudaram, pesquisaram sobre o tema do dia. Em seguida, nós podemos ter uma retomada de uma atividade encaminhada na semana anterior e outras tantas atividades podem ser realizadas. A gente não precisa ficar nessa exposição. Então, vamos fazer isso agora. Vamos. Já tivemos uma atividade de pesquisa, já tivemos uma pergunta e agora eu quero que vocês, em 10 segundos, a gente vai contar daqui 10 segundos, pensem. E quando nós retomarmos a nossa fala, vocês registram. Nós queremos que vocês, depois que responderam uma pergunta e fizeram uma pesquisa, nós queremos que nesse momento vocês pensem de que modo, em um momento síncrono, portanto, em que a comunicação é bilateral, não é unilateral, que tipo de ação ou que tipo de atividade eu posso realizar de modo que eu não apenas esteja sendo ouvida, mas que haja de fato interação entre o professor e os estudantes. Uma ação apenas. Então nós vamos aqui contar baixinho até 10. Você pensa e em seguida registra. Já acabou, né? Acabou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou. Pensaram no que é que vocês podem fazer? Será que quando a gente pede uma pesquisa enquanto está falando, a gente está possibilitando que você interaja um pouco mais? Será que quando você registra uma pergunta ou faz uma breve síntese, você também está interagindo um pouco mais? Se eu solicitasse que vocês, no lugar de escrevessem um papel, para depois colocarem no privado dessa conta do Instagram, vocês escrevessem aqui, como alguns fizeram. E estão fazendo agora, inclusive, registraram. Podem fazer dinâmicas em grupo, roda de conversa, interpretação de texto, atividades práticas, receita, mandando corações durante a live, compartilhando ideias. São várias as atividades que podem ser realizadas. Nesse momento agora, eu só posso saber o que vocês desejam explicitar quando vocês escrevem aqui. Mas se nós estivéssemos em uma plataforma em que vocês pudessem estar falando conosco, como várias plataformas permitem hoje, vocês poderiam estar falando. Então, uma outra sugestão, que inclusive estávamos conversando hoje, seminários podem ser apresentados através de plataformas digitais, pequenos vídeos. Que outras sugestões mais? Tarefas rápidas, tarefas curtas, pequenos desafios em que o aluno tenha o tempo em que você está ali com ele no momento síncrono. E eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante, gente. Hoje é domingo, amanhã é segunda, né? Depois terça, Sim, com certeza. Mas hoje no domingo a gente retoma aquele planejamento, repensa o que a gente vai fazer durante a semana. Uma dica importantíssima professor, professora, alternar os momentos. Quando a gente pensa em protagonismo discente, a gente não quer dizer que você vai deixar de falar e só o aluno fala, não é? Não é mudar o lugar do emissor, né?
é manter realmente essa dialogicidade, essa troca de maneira alternada. Então, por exemplo, vamos supor amanhã, segunda-feira, uma pista, né? Uma dica. Chegou, acolheu os meninos no momento síncrono, teve uma tarefa da semana passada, então vamos começar fazendo uma correção da tarefa, retirando as dúvidas. Daqui a pouco eu paro um pouquinho, faço uma breve exposição, eu paro, dou uma atividade, uma pesquisa, uma tarefa simples. Essa semana eu estava lendo um texto e o autor sugeria que as crianças fossem desafiadas a aprontar uma palestra para ser apresentada em 5 minutos. Né? Então, dá essa oportunidade para que o sujeito possa pensar enquanto nós estamos mesmo à distância, estamos ainda nesse momento digital. Então, pequenas tarefas. Agora, eu acho que o segredo é a alternância, Dani. Né? Falo um pouco, ouço. Uma outra coisa muito importante. O aluno precisa ter segurança de que a pergunta que ele vai fazer está sendo acolhida. Vou dar um exemplo. Quando a gente começou com essa lógica de momento remoto, tal, de aula remota, é possível que alguns de vocês tenham tido dificuldade, por exemplo, com o microfone com os alunos. Né? E a primeira iniciativa, talvez, ou a primeira... Só um momento. É porque algumas instituições utilizam uma plataforma em que todos podem falar concomitantemente. E aí, para isso, além do microfone acionado do professor, todos os estudantes igualmente, todos aqueles que estão nesse espaço de interação remota, podem estar com seus microfones ligados. E aí, esse pode ser um obstáculo. Isso. Porque imediatamente seria interessante que os microfones estivessem desligados, para que apenas o microfone do professor estivesse ligado nesse momento. Mas esse não é um recurso que todas as plataformas permitem. Uhum. Agora imagine que você tem um aluno de 4º ano do ensino fundamental. Isso é a novidade para a criança. Tudo que é novidade, todo mundo fica extremamente eufórico, né? Animado. Então, é um momento para a gente entender que a gente também está aprendendo novos modos de comunicação e de interação. Então, não é simplesmente mandar todo mundo desligar o microfone e ameaçar fazer um disciplinamento com o aluno. É oportunizar uma reflexão. Aí o professor diz, pô, mas eu vou perder tempo. Aí depende da concepção de tempo, né? Porque eu estou perdendo tempo em quê? E eu estou ganhando tempo de que natureza? E será que essa não é uma atividade, aliás, através dessa ferramenta ou dessa superação de obstáculo, eu não posso trabalhar também uma atitude necessária depois para os momentos presenciais, né? Exatamente. O domínio próprio, o autocontrole. Então é tempo de aprender sempre. Então esse momento que nós não planejamos estar vivendo no país, né, em outros lugares do mundo, também é um momento de aprender. E aprender a ser gente de maneira diferente. Então, eu quero retomar a fala inicial, né? É preciso que a criança tenha garantia de que não vai ser rechaçada, por exemplo, pelo professor, nem pelos colegas, não é? Que aquela sala virtual, no caso do momento síncrono, que é uma garantia de que ele possa colocar a dúvida, que tem espaço para perguntar. E o professor não tem que ser o primeiro a dar a resposta, que é uma outra dica. Por exemplo, um aluno fez uma pergunta, tem uma dúvida. Devolver a dúvida, né? Turma, em relação à dúvida do colega tal, que pode dar uma sugestão? Como podemos resolver tal situação? Ou como vocês resolveriam? Então, por isso que eu disse que tudo tem a ver aqui com o cérebro, com a disposição, com o entendimento, com a crença, com a negociação. Olha, outra palavra fantástica que você trouxe, Dani, aqui agora para a live. Negociação é o termo do momento, né? Eu preciso negociar. Porque, por mais que eu tenha uma boa intenção como professora, e eu tenha assim, o meu planejamento e a minha responsabilidade docente, eu tenho que lembrar que eu estou a serviço de um grupo de estudantes. E aí a gente tem que lembrar também que esse grupo de estudantes está também numa situação diversa. Esse aluno, por exemplo, no ensino superior, ele tem que conviver no mesmo espaço em casa com o filho que está tendo que fazer tarefa. Às vezes é o esposo que estuda, é a esposa que estuda, mas tem a comida que tem que ser feita, tem a comida que tem que ser comprada. Então,
Uma outra dica, uma outra sugestão, colegas, é diminuir a quantidade de requisitos. E aí vai dizer assim, mas vai ficar faltando. Nesse momento, alguma coisa vai ficar de fora. Falamos, inclusive, semana passada, que não necessariamente esse seja um momento ideal para adaptarmos. Isso mesmo. Esse é o momento para que adotemos novas práticas e trabalhemos, inclusive, outros aspectos que, se não vivêssemos essa realidade, não poderíamos trabalhar. Então, talvez não teríamos a oportunidade de trabalhar o autocuidado, o cuidado com o outro, o reordenamento de nossas rotinas. O que Selena mencionou é essencial e nem sempre nós somos capazes de nos colocar no lugar do outro, né? E aí nós imaginamos que estão todas as pessoas em quarentena, em casa, em isolamento social, e pensamos no mundo ideal, em que os estudantes estão com suporte ou supervisão de um adulto, no caso dos adultos que estão todos em casa, com computador, celular, acesso à internet. Que o mundo parou e só existe escola. Exatamente, para todo mundo estudar. E não é assim. Então é essencial que, independente da etapa que estejamos desenvolvendo nossas atividades docentes, que nós entendamos que esse é um novo momento e que as pessoas que estão em casa, sejam elas com mais atividades ou menos atividades, estão lidando com uma rotina que requer um reordenamento. E isso é desconfortável, inclusive para o cérebro. Exatamente. Que precisa gastar uma energia enorme para se reacomodar nesse contexto, né, nesse panorama que agora a gente vive. Então é importante considerar isso também. E vale, por essa razão, demandar tempo nesses encontros síncronos ou, como demandas assíncronas, solicitar esse reordenamento do tempo, a criação de uma rotina, de um espaço apropriado para estudar. Uma outra coisa que me ocorreu aqui é o seguinte, Dani, falando desse acúmulo de tarefa. O que é o espaço síncrono, né? Ou quando a gente está na sala de aula, o espaço virtual? É um momento de aprendizagem mediada pelo professor. Então, aquela tarefa que você iria passar para casa, não passe para casa. Faça nesse momento. Traga para um momento síncrono. E aí, dê um tempo. Vamos supor que você tenha 1 hora, 2 horas de aula, por exemplo. Reserve. Vocês terão, a partir de agora, 50 minutos para desenvolver esta atividade. Com tempo suficiente para que eu, professora, depois faça a correção com a mediação e aí eu volto e tiro a dúvida. Então, é plenamente possível, né, fazer esse ajuste. Eu só preciso entender que esse é o momento que se configura como um momento diferente daquilo que eu estava acostumada a fazer. Então essa é uma outra sugestão, né? Sim. Trazer para o momento síncrono aquelas atividades, sobretudo as atividades que são mais complexas. Por quê? Na lógica do ensino transmissivo, alguns autores chamam de esquema clássico, né? Esquema clássico. Que você fazia exposição, exercício de fixação para casa. A gente está tentando inverter essa lógica. Então, o que é mais difícil de ser feito, tem que ser feito onde? Né? Porque quem tem uma carga horária ampla, né? Uma jornada de trabalho intensa, quando chega no final da semana não tem mais voz, porque não dá conta, né? Sim. Não dá conta. Então pensemos assim, a partir de agora. Quantas tarefas eles já receberam? 3. 3. Agora não é uma tarefa, a gente vai só retomar alguns aspectos para que a gente prossiga. Então, se pudéssemos selecionar elementos essenciais para que pensemos em modo para que o estudante experimente, interaja, protagonize seus processos de aprendizagem, ainda que em momentos remotos, quais seriam essas palavras-chave? Primeiro, negociação. Sim. É uma palavra-chave. Então, eu preciso entender que esses momentos mediados precisam ser negociados. Então, reservar tempo para estabelecer as regras do jogo de modo negociado é ganhar tempo. Além disso, que outra palavra-chave? Eu penso em alternância de momento. Então, eu preciso pensar essa aula. Sim. Essa aula não vai ser... Não. Gente, por favor, né? Ninguém tá pensando aqui que vai improvisar esse negócio, Não dá. né? Porque senão começa falando, sei lá, de matemática,
daqui a pouco envereda pelas questões da política partidária. E termina em histórias de vida. E aí é uma bagunça. Aí no meu tempo a gente chamava isso, sabe de quê? Enrolação. Será que isso ainda existe? Existe, né? Lamentavelmente existe, mas a gente precisa pensar essa aula. Então essa aula precisa ter, obviamente, uma alternância, mas essa alternância se dá em uma estrutura. Sim. Então, a priori, eu vou encaminhar material de consulta, de estudo, para que o estudante, vou recomendar que ele construa um repertório previamente. Você está sugerindo que cada professor pense num fluxo, não é isso? Exato, num ciclo. Numa estruturazinha assim, então. Primeiro isso, depois isso, depois isso, depois exatamente, isso, né? Exatamente. De modo que nós não fiquemos 50 minutos ou 1h30 com explicações. Né? Até porque seria muito fácil que o estudante deixasse um computador aberto com a fotografia dele e fosse desenvolver um outro tipo de atividades. Né? Então, você deu outra lembrança. Um outro lembrete é importante nesse momento, e aí todos nós professores precisamos ter, aqueles que já têm mais traquejo, né, já sabem o nome dos alunos, você tem uma turma nova, por exemplo, esse semestre. É preciso que você tenha o nome dos alunos, para que nessa interlocução não fique assim, ó. Quem pode responder? Gilmara! Gente, vocês estão tão calados. Ou, por favor, fala, eu não estou ouvindo vocês. Oswaldo, você está aí? Né? Exatamente. Então tem que dar nome, né? Dizer, Oswaldo, qual a sua percepção sobre? Já sabe que isso vai acontecer, ele vai ficar esperto. Ele vai ficar esperto, né? Poxa, o professor pode me chamar para eu responder. Então, esse movimento, esse é um jogo mesmo, né? O trato pedagógico, ele é um jogo no bom sentido, né? Porque ele tem o desafio, ele dá aquele friozinho na barriga e fazer com que o aluno entenda que esse momento é um momento sempre diferente, né? Pensar em estruturas que sejam estruturas alternadas também. Por exemplo, se eu ministro aula todos os dias, como é o caso do professor de 1º ao 5º ano, né? Para aquela mesma turma, eu não posso usar o mesmo fluxo para todos os componentes curriculares. Por componente curricular, então. Para matemática, eu vou começar assim, assim, assim. Com língua portuguesa, eu vou essencial e importante. O que é acessório não tem lugar nesse momento. Sabe por quê? Porque ninguém tem tempo a perder. Mesmo a criança, ela percebe quando ela está tendo que ficar presa diante de um celular, de um computador, para fazer coisa que ela poderia fazer em outro momento. Então tem que ser relevante. Quando eu estou ali com esse aluno, ele tem que sentir que se ele não estivesse ali, ele estaria perdendo, né? Terminando já? Já. Então, nossa, tem várias atividades que podemos fazer, pequenos desafios, lançar perguntas, pesquisas, discussões, mini seminários, gravação de vídeos, encaminhamentos prévios de protocolos de estudo para partilha durante esses momentos síncronos. Deixa eu lembrar uma rapidinho, que a gente até conversou mais cedo. Isso especialmente para alunos do ensino médio e do ensino superior, ok? Os já são mais autônomos. Imagine que você tem uma atividade que você gostaria que fosse feita em dupla, ou em trio, ou em quarteto. Então você está com um aluno por idade, você quer fazer essa atividade em pequenos grupos. Faz toda a orientação para que em determinado momento os alunos divididos em quartetos, trios, duplas, vão para outra plataforma, produzam coletivamente, ainda que virtualmente, o trabalho e dentro de algum tempo voltem para aquela sala onde estão todos os colegas reunidos. Eu penso que essa é uma coisa também interessante, evitar uma troca entre eles, porque às vezes a sala, principalmente se a sala tem muitos alunos, às vezes fica difícil você ordenar isso, né? E aí você pode fazer com tarefas iguais para todos os grupos, ou você pode também fazer tipo um circuito com tarefas diferentes. E aí, então, grupo tal vai sair dessa sala nesse momento virtual, vai para uma outra sala virtual, a tarefa é essa, tal. Vocês têm tanto tempo. Depois daquele tempo, volta para esse grupo. Agora, Dani, outra coisa que é muito importante. Solicitem para os meninos de qualquer série, né? Menos educação infantil, um registrozinho. Pode ser uma palavra-chave, um desenho, uma ideia, de forma que comece a criar uma memória daquele momento que está vivendo, para que ele possa, inclusive, pensar sobre a riqueza que pode ser esse momento. Eu gosto de ter protocolo, você também. Sim. Então, o professor pode, nesse caso, inclusive, construir um roteiro
e solicitar que o estudante preencha com suas inquietações, suas principais aprendizagens. Na semana passada, alguns pediram alguns materiais que eu mencionei durante a live, e podem ser, de fato, realizados, produzidos materiais nesse sentido, de modo que o estudante possa ter um roteiro próprio para que esses registros sejam realizados. Além disso, conversamos hoje à tarde também, no planejamento dessa live, que nós podemos atender grupos menores durante esses momentos síncronos, não necessariamente toda a turma. De uma vez, exato. Então, assim como eles estarão, por exemplo, num grupo de WhatsApp construindo uma síntese, ou selecionando expressões que relacionam os elementos da aula, você pode estar nesse momento atendendo um outro grupo que fez uma outra atividade na semana anterior, mas para isso o planejamento docente é essencial. Como mencionamos semana passada, não há como pensar em que a intencionalidade é uma marca sem que seja dado devido valor e importância para o planejamento. Não tem como. Então, pensar esse momento é essencial. E por essa razão, não há como pensar em um momento remoto ou em uma atividade síncrona-assíncrona em que o professor ele vai fazer uma exposição compartilhando, por exemplo, um slide apenas. Vai ficar. Aí a gente já vai explicar por que colocamos entre aspas. Isso. Vocês viram que no título, metodologias ativas estavam entre aspas. Decidimos utilizar desse modo. Primeiro, optamos pelo uso da expressão metodologias ativas no título, porque sabemos que essa é uma expressão que nesse momento está em voga. Mas fizemos questão de colocar entre aspas porque nós já há algum tempo, por razões teóricas devidamente asseguradas, não utilizamos essa expressão para designar as práticas que adotamos. Essas são práticas ou estratégias de ensinagem centradas no protagonismo discente, para que a aprendizagem seja significativa e duradoura. Então, por essa razão que nós não adotamos, mas certamente para uma aprendizagem significativa e duradoura, pensar em um professor que está explicando uma coisa e que faz uma alternância entre ele e a tela de PowerPoint, não é. Certamente esse tipo de atividade não vai possibilitar. Até porque, Dani, se for para fazer assim, hoje o YouTube e outras plataformas estão cheias de videoaulas. Exato. Então você pode, olha, não precisa. E nesse momento é um momento da gente, enquanto professor, repensar a valorização da carreira docente. Se tem um tempo em que nós somos necessários, é agora, não é? Se a máquina puder tomar o nosso lugar e fizer tão bem feito o que a gente faz, realmente feche-se as escolas e vamos viver de momentos assíncronos e de videoaulas, e cada um é só comprar um conteúdo digital e faz conta. Não é essa a educação que eu acredito Nem que transforma, eu acredito. né? Agora, uma coisinha que eu queria, antes de terminar, dizer assim: o que não pode faltar de jeito nenhum, depois da alternância, da negociação, Do estudo prévio, eu vou dizer o que não pode faltar: uma avaliação daquela aula com os meninos. Em Isso aula tem que nenhuma. ser. É verdade. Mas sobretudo agora, eu preciso ter a garantia no final de cada encontro que o grupo se manifeste. Foi bom porque, foi difícil porque, faltou o quê? Até para esclarecer, por exemplo, quando nós estamos aqui agora na live, às vezes está tendo algum problema de conectividade, Sim. né? Então eu preciso saber, eu preciso ter esse retorno, o que ficou, o que não ficou, né? E eu preciso esclarecer para esse aluno também que tem coisas que, por exemplo, podem não dar certo e não depende de você, professor, nem dele. Depende, por exemplo, da conectividade, né? E de outros elementos. Então, terminar a aula avaliando. Inclusive, uma das pessoas que estavam pontuando aqui mencionou que, inclusive, no retorno, reuniões pedagógicas são necessárias para verificar. Estávamos conversando anteriormente, hoje falamos novamente sobre isso. É interessante também que façamos, além dessas avaliações, ao longo desse processo de distanciamento, é importante também que no retorno nós pensemos em exames ou em modos
para avaliar os grupos de estudantes conforme a sua etapa formativa em relação a essas unidades de aprendizagem trabalhadas de modo remoto. Então podemos utilizar situações problema, casos de ensino, exercícios diversos, de modo que a gente possa verificar o que precisa ser retomado, reestudado, pesquisado, que em tese foi abordado, discutido ou apreendido de modo remoto, mas não necessariamente. Então, nesse retorno também será necessário. Estávamos conversando e ambas pensamos assim, esse não é um tempo perdido, o tempo que vivemos. É um tempo diferente. É um outro tempo. Assim como a normalidade que ansiamos, não será jamais a mesma normalidade que vivenciamos antes desse período de isolamento social. Então, agora que vamos caminhando já para os últimos minutos, eu vou passar a última tarefa. É a quarta, né? A quarta tarefa é: faça uma lista do que é salutar, o que é viável, o que é recomendável para esses momentos remotos, considerando tudo que a gente discutiu, e o que é que não é recomendável. Então, faça uma lista do sim e do não. O que é que vocês recomendam e o que é que não recomendam? E na dúvida, durante a semana, aqueles que forem professores, os coordenadores pedagógicos, perguntem. Conversem. Perguntem, né? Perguntar é importante. Assistam, inclusive, uma recomendação, assistam essa live em outro momento, assistam em grupo, conversem, dialoguem, pausem. Esse recurso do Instagram nos permite que assistamos em outros momentos e várias vezes. Recomendem, discutam. Discordem. Exatamente. E proponham outras coisas. Exatamente. Para que a gente vá finalizando aqui nesse momento, recomendamos que vocês se lembrem sempre. Recomendamos não. Sugerimos. Aconselhamos. Então tá. Pode ser conselho. Que vocês lembrem que esse é um momento de cuidado, né? Cuidado conosco. É um momento para refletir. Tantas pessoas têm falado nesse momento, né? Têm aproveitado para refletir, pensar sobre. Vivemos num contexto em que momentos como esse são tão difíceis. Então pensemos em modos de nos conectar, reconectar. Pensemos em modos de ajudar aos outros, aqueles que vivem ou não em nossa comunidade. E em modos de aprender e produzir de outras formas, né? Que façamos os escritos que desejamos fazer, que nem sempre conseguimos, mas que esses sejam momentos que nós possamos nos lembrar, não apenas pelos fatos fatídicos que temos vivenciado, mas pelas conquistas também alçadas nesse momento. Você quer falar com eles outra coisinha para você finalizar e depois eu faço encaminhamentos para certificação? Eu quero agradecer a atenção, prazer estar aqui com vocês e espero que tenha sido assim bem legal, né? Porque é sempre bom a gente falar um pouquinho sobre aquilo que a gente acredita. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acredito, olha, eu já tenho algum tempo de magistério. Na realidade, eu já tenho praticamente 30 anos de magistério, né? Ela fica fazendo hora aqui com a minha cara porque eu sou mais velha que ela. Sou muito, viu? Um pouquinho só, mais velha que ela. Mas eu digo para vocês, ao longo da minha trajetória, hoje, eu sou uma professora diferente, não apenas pelo tempo que vivi, mas pela possibilidade que Deus tem me dado de viver momentos diferentes. Então, se eu não tivesse me permitido, uma hora dessa, não tinha nem espaço de trabalho para mim. Então, eu também tenho que ser uma pessoa inteligente, entendeu, Daniela? E dizer assim, olha, hoje o profissional que a instituição onde eu trabalho necessita é essa. Por quê? Porque tem um projeto pedagógico. Então, eu sou contratada, eu trabalho para desenvolver um projeto pedagógico. Eu acredito nesse projeto pedagógico. Então, fazer isso com o coração, se permitindo. E ainda que as coisas não saiam de maneira ideal, né? Mas eu vou ter sempre a certeza que eu estou fazendo o meu melhor. Né? E que eu possa estar contribuindo com minha turma querida e dos meus alunos, dos meus futuros colegas profissionais. Olha, vimos os recados aqui, depois eu vou ver com calma. Semana passada fiz isso também, vi todos os recados com calma. Para atribuição da certificação, tarefas. Primeiro, aquela resposta que eu solicitei, né? Se
Essas atividades que nós propusemos aqui são mais adequadas para momentos síncronos ou assíncronos. Em seguida, a definição do que viriam a ser momentos síncronos e assíncronos. Terceiro, um modo para potencializar uma sugestão de ação a ser desenvolvida para que, de fato, esses momentos síncronos sejam momentos de interação, de experimentação. E quarta e última tarefa, uma lista. Do sim e do não. Exato, do que fazer e do que não fazer. O que é momento síncrono, o que não é, o que cabe, o que não cabe. Aí, além disso, depois que vocês colocarem todas essas respostas, que são 4, o nome completo e o e-mail. E aí a gente envia a certificação por e-mail, tá certo? Então a certificação vai ser atribuída dessa forma. Além disso, um beijo enorme. Recomendem, mandem aí no aviãozinho para quem vocês quiserem, para que as pessoas possam assistir essa live. Deixem seus recados, perguntas e periodicamente nós vamos estar postando informações diversas, especialmente nesse momento que vivemos, porque percebemos que esse é um modo também de contribuir para os professores que nesse momento estão se reformulando, né? Se reconstruindo para as novas práticas que temos adotado. Uma boa noite para vocês. Vamos estar realizando uma live por semana. Semana passada estivemos com Neilton da Silva, essa semana com Selena Castelão Rivas. Agradeço o convite. Foi muito bom. Estávamos azuis de saudade. E ela vermelha e eu azul. Tá? Exatamente, por isso que a gente combinou hoje assim. Então desejamos a todos vocês uma ótima noite, um restante de domingo muito feliz e bons trabalhos remotos. Permaneçam em casa, aqueles que puderem ficar em casa, tomando os devidos cuidados e que Deus nos abençoe a todos. Tchau, tchau.